E aí vocês me perguntam, professor, o que a gente vai estar estudando nesse capítulo 3? A gente vai estar terminando a aplicação de conjunto dentro de lógica, tá bom? A gente vai estar finalizando o estudo dos conectivos, tá? Na proporção composta. A gente vai estar estudando agora a condicional e a bicondicional, tudo bem? E uma coisa que as pessoas falam muito no dia a dia que a negação de uma negação é uma afirmação. E às vezes as pessoas elas usam muito a negação da negação achando que estão negando. Por exemplo, alguém chega em mim e fala, professor Rafael, você vai na festa? Se eu responder assim, não, eu vou não. Então eu estou afirmando que eu vou, porque a negação de uma negação é uma afirmação. Então tem muitas pessoas que usam isso, né? Na fala do dia a dia, achando que está negando. Então, quando você nega e você nega de novo, você está afirmando, tá bom? Bom, deixa eu compartilhar com vocês a minha tela aqui. Eu fiz uma apresentação aqui para vocês. Então, agora nós estamos no terceiro encontro, ou encontro 3, da segunda semana, que é o ciclo 2. Estamos terminando o capítulo 3, que é conjuntos, aplicações de conjuntos na lógica matemática, tá bom? Sou o professor Antônio Rafael Bolso, e bora lá. Bom, então a gente vai ver agora, nesse vídeo, a tabela verdade da condicional. Aí vocês me falam, professor, qual é o símbolo da condicional? É uma seta. Essa seta sim é a condicional. E vocês vão ver que a bicondicional é uma seta dos dois lados. Ó. A bicondicional. Nesse caso aqui, estamos interessados na condicional por enquanto. Então, a condicional é uma flecha, tá bom? Uma seta. Professor, e qual que é o termo que lembra a condicional? Se, então. Então, você tem uma condicional. Se isso acontecer, então tem uma consequência. Então, olha para você ver. Ó. Se Jorge é médico, então ele é tocantinense. Tem uma consequência, tá bom? Então, tem uma condição e uma consequência. Se Jorge é médico, então ele é tocantinense. Como é que eu represento essa proposição composta por um símbolo? Eu uso esse símbolo aqui, ó. P condicionado a quê? Tá bom? Aí você tem que entender agora a tabela verdade. Tá bom? A tabela verdade. Então, você tem que olhar nessa representação aqui de conjuntos. Ó. E o que você vê nesse conjunto? Que o conjunto P ele está dentro do conjunto Q. Então, ó, o conjunto P está contido no conjunto Q. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Que todos os elementos de P fazem parte do conjunto Q. E existe alguns elementos de Q que não faz parte de P. Tá bom? Então, na condicional, você vai ter um conjunto que está contido em outro. Nesse caso nosso, é a proposição P que está contido em Q. Bom, então temos que saber essa representação para a gente conseguir entender a tabela verdade. Então, o que te chama atenção na tabela verdade, né, da condicional? Que ela só vai ser falsa em uma situação. Quando que ela vai ser falsa? Quando a proposição P for verdadeiro e a proposição Q for falso. Só nesse caso que ela é falsa. Nos outros casos, todas elas são verdadeiras. Professor, e como que eu faço isso em conjunto para entender? Bom, vamos lá. Ó. Vamos pegar uma outra tinta aqui. Só um minutinho aqui.
Vamos pegar, por exemplo, aqui a primeira linha, né? Vamos pôr aqui o número 1. O número 1, ele pertence a P. Verdadeira. O número 1 pertence a Q. É uma verdade. Então, se o número 1 pertence a P, então ele pertence a Q, o que gera uma verdade. Tá bom? Que gera uma verdade. Agora vamos pegar uma segunda situação. O mesmo desenho. O número 1 pertence a P. É uma verdade. Se eu falar assim agora, o número 1 não pertence a Q. Isso é falso. E do ponto de vista da lógica, isso gera assim uma falsidade. Por quê? Porque todos os elementos que pertencem a P têm que pertencer a Q também. Como eu estou afirmando que o 1 pertence a P, estou afirmando que o 1 não pertence a Q, isso gera assim uma falsidade, tá? Então vamos pegar uma outra situação. O número 2, ele 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 pertence a P. É uma falsidade. O número 2 pertence a Q. É verdade. Tá bom? Do ponto de vista lógico, isso é uma verdade ou uma falsidade? Ou seja, se o número 2 se o número 2 não pertence a P, e pertence a Q, do ponto de vista da lógica, isso é verdade? Sim. Por quê? Porque tem números que pode pertencer a Q e não pode pertencer a P. Isso, do ponto de vista lógico, é verdade. Bom? E, para a gente finalizar aqui, o número 4. O número 4 pertence a P? É falso. O número 4 pertence a Q? É falso. Então, se o número não pertence a Q, e também não vai pertencer a P. Do ponto de vista lógico, isso é verdade. Porque o P está contido em Q, tá bom? Então, você tem que lembrar aqui que na condicional, a única linha que vai ser falsa, nesse caso aqui, é a segunda linha. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falso. Aí vai ser falso, tá bom? Nos outros casos, todos vão ser verdades, tá bom? Então, na condicional, só será falsa quando a primeira for verdade e a segunda for falsa. Nos outros casos, todas vão ser verdadeiras, tá bom? E agora a gente vai ver a bicondicional. A bicondicional é quando você tem dois conjuntos iguais. E você vai perceber que a bicondicional só vai ser verdade se ambas forem iguais, tá? Então, olha aqui para você ver, ó. Palmas é a capital do Tocantins. Se, e somente se, Brasília for a capital do Brasil. Bom, então Palmas é a capital do Tocantins, se somente se Brasília for a capital do Tocantins. Vocês me perguntam, professor, qual que é o símbolo da bicondicional? Esse é o símbolo da bicondicional. Uma flecha para os dois lados. Então, como é que eu represento essa oração que eu estou destacando de cor verde por símbolos? Esse símbolo aqui, ó. P bicondicionado aqui. Bacana? E a tabela verdade, ó. Vamos lá na tabela verdade. Então, a tabela verdade da bicondicional, ela só vai ser verdadeira se ambas forem iguais. Ó. Ou tudo verdade, ou tudo falso. Então, na bicondicional, você vai ter um conjunto igual. Tá bom? Um conjunto igual. Tá? Você vai ter dois conjuntos equivalentes. Tá bom? Dois conjuntos equivalentes. Vamos tentar fazer aqui, ó. Por exemplo, vou pôr aqui o número 1. O número 1, ele pertence a P, que é uma verdade. Ó. O número 1 pertence a Q, também é uma verdade. Se o número 1 pertence a P
e a Q, isso gera-se uma verdade. Então, primeira linha. Vamos pegar agora a segunda linha. Por exemplo, o número 2. O número 2 pertence a P. É uma verdade. Se eu falar que o 2 não pertence a Q, isso gera-se uma falsidade. Como eu tenho uma bicondicional, se pertence a um, tem que pertencer a outro. Isso gera-se uma falsidade. Vou pegar um outro exemplo. O número 4, se eu falar que o número 4 não pertence a P, é falso. E se eu falar que o número 4 pertence a Q, é verdade. Então, como é uma condicional, se pertence a um, tem que pertencer a outro. Então, como uma é falsa, vai gerar um valor lógico falso. Tá bom? E para finalizar, o número 7. O número 7, se eu falar assim, o número 7 pertence a P, isso é uma falsidade. O número 7 pertence a Q, também é uma falsidade. Isso vai gerar um valor lógico. Isso vai gerar um valor. Deixa eu só voltar aqui. Tava aqui na última linha. Espera só um minutinho aqui, galera. Só um minutinho aqui. Pronto. Eu estava na última linha aqui. Eu coloquei o número 7 aqui, não foi isso? Tá? O número 7, ele pertence a P? Isso é falso. O número 7 pertence a Q? É falso. Como eu tenho uma bicondicional, né? Se ele não pertence a nenhum dos dois, isso gera-se uma verdade, né? Porque os conjuntos são equivalentes. Então, o que eu tenho que lembrar da bicondicional, né? Bicondicional só vai ser verdade se ambas forem iguais. Bom? E na condicional? Na condicional, ó, só vai ser falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Bacana? Bacana. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Exemplo 1. Proposição Q. Se Adriano é contador, então Meire é brasileira. Proposição R. Meire é brasileira ou Daniela é advogada. E a proposição S simples. Meire é argentina. Então, eu tenho que lembrar o seguinte. Cada proposição, eu tenho que admitir ela como sendo verdade. Então, verdade, verdade e verdade. Como a proposição S é simples, eu tenho que admitir ela, nesse caso, como verdadeira. Só um minutinho, gente. Só um minuto. Vou até espirrar. Perdão. Então, Meire é argentina. É verdadeira. Então, eu já sei, ó, que Meire é argentina, é verdadeiro. Então, na proposição R, eu já sei que Meire é brasileira, é falso. Como na proposição R eu tenho uma disjunção, e essa disjunção ela não é exclusiva, e para a proposição composta ser verdadeira, se a primeira está sendo falsa, essa segunda tem que ser verdadeira. Então, ó, você já sabe que Meire é argentina, você sabe que Daniela é advogada. Tá faltando o Adriano, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. O Adriano é contador, eu não sei ainda valorar. Eu sei que Meire é brasileira, é falso. Tá bom? Eu sei que Meire brasileira é falso. O que eu tenho que lembrar? O que eu tenho que lembrar? Se você tem uma condicional P condicional a Q, tá bom? Se essa segunda for falso, ou seja, se os elementos não pertencem a Q, e sabendo que P
está dentro de que, aqui também tem que ser falso. Para o resultado final ser verdade, ser verdadeiro. Seria a quarta linha da tabela verdade. Então, Adriano é contador, é falso. Tá bom? Então, Adriano não é contador. Então, a gente tem aqui, ó, Adriano não é contador, Meire é argentina e Daniela é advogado. Então, seria... Então, Adriano não é contador, Daniele... Só um minutinho. Adriano é contador, Meire é argentina e Daniela é advogado. Seria a letra D. Tá bom? Vamos fazer mais um exemplo? Tá aqui, ó. Seja as proporções compostas. Lamara é filha de Nivaldo, se somente se Brasília é capital do Brasil. Lamara e Eliara são filhas de Nivaldo. Então, qual a alternativa? Vamos ver aqui, ó. Bom, na proposição B, eu tenho uma bicondicional. Uma bicondicional. E o que eu tenho que lembrar de uma bicondicional? Na bicondicional, para ser verdade, ambas têm que ser iguais. Então, Lamara é filha de Nivaldo. Eu consigo valorar? Não consigo. Mas eu consigo valorar. Brasília é a capital do Brasil. Brasília é a capital do Brasil? É verdadeiro ou falso? É verdade. Como a resposta final tem que ser verdadeira, Lamara tem que ser filha de Nivaldo. Tá bom? E na proposição C, eu tenho uma conjunção. Lamara e Eliara são filhas de Nivaldo. Eu poderia falar assim, ó. Lamara é filha de Nivaldo e Eliara é filha de Nivaldo. Então, é uma conjunção. Eu sei que na conjunção, para ser verdadeira, ambas têm que ser verdadeiras. Como eu já sei que Lamara é filha de Nivaldo, é verdade, Eliara também é filha de Nivaldo. Tá bom? Então, qual a alternativa aqui? Lamara é filha de Nivaldo. Vamos ver aqui. Letra C. Lamara é filha de Nivaldo. Eliara também não. Vamos ver letra A. Lamara é filha de Nivaldo. Eliara é filha de Nivaldo. E Brasília é a capital do Brasil. Tá certo. Letra A. Bom? E para a gente terminar, fazer mais um aqui, ó. Ele fala aqui o seguinte para você, ó. A proposição a seguir, ela é falsa. Então, eu estou afirmando que a proposição D, ela é falsa, tá? E ela é o quê, professor? Condicional ou bicondicional? Olha para você ver. Se o cavalo é branco, então irá chover hoje. Eu sei que tem que ser falso. Aí eu tenho que lembrar, galera, que na tabela verdade, ó, na tabela verdade da condicional, só vai ser falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, o cavalo é branco, é verdade. Irá chover hoje é falso. Tá bom? Então, o cavalo é branco e não irá chover hoje. Tá? Então, o cavalo é branco e não vai chover hoje. Seria a letra A. Bacana? Tá? Bom, temos mais um aqui para finalizar. Sejam as proposições. A proposição 1, proposição 2 e proposição 3. Eu quero saber quais são verdadeiras. Vamos verificar. A raiz quadrada de 9 é 3. É uma proposição simples, é verdadeira. Goiânia é a capital de Goiás, se somente se Rio de Janeiro é a capital do Tocantins. Bom, aqui eu tenho se somente se. O que eu tenho que lembrar? Na bicondicional, ó, para ser verdade, ambas têm que ser iguais, tá? Ambas têm que ser iguais, tá? Então, tem que ser iguais. Eu sei que Goiânia é a capital do Goiás, é verdade. Bom, é verdade. E eu sei que Rio de Janeiro é a capital do Tocantins, é falso. Então, para a proposição 2 ser verdadeira, ambas deveriam ser iguais, mas não são. Então, a proposição 2, ela é falsa, tá bom?
o número π é inteiro, eu consigo valorar isso, é falso. Então, a única proposição verdadeira aqui seria a 1, tá bom? Então, somente a 1 é verdade, tá bom? Então, o que você viu nessa aula? Você viu, a gente concluiu o capítulo 3, terminando aplicações de lógica usando conjuntos. A gente viu a condicional e a bicondicional, tá bom? Então, vocês viram, deixa eu voltar aqui, vocês viram que na condicional só vai ser falsa se a primeira for verdade e a segunda for falsa. E na bicondicional só vai ser verdadeira se ambas forem iguais. Bacana? Tem várias questões de concurso que você precisa saber disso, tá? Então, espero que vocês, espero que essa aula gere dúvidas e que a gente possa interagir lá no fórum, tá bom? No mais, é isso e tchau, tchau.